Olá, amigos! Dando continuidade ao nosso estudo sobre a interpretação das Sagradas Escrituras, hoje, terça-feira, 7 de abril, trazemos o tema A Palavra Escrita de Deus. E a primeira pergunta nossa para a introdução do tema é por que Deus quis escrever a sua palavra? Deus quis escrever a sua palavra para nos dar possibilidades. Quando ele disse a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor delas, fiz aliança contigo e com Israel. Em Êxodo 34, verso 27. A possibilidade que Deus nos dá ao dizer aos profetas e escritores da sua palavra que escrevam a sua palavra era exatamente porque aquilo que nós ouvimos, nós temos a facilidade de esquecer. Mas aquilo que é registrado, que é escrito, pode ser retomado quantas vezes for preciso. Há relatos de leitores da Bíblia que conseguiram ler a Bíblia completa 10 vezes. Outras pessoas leram 30 vezes. E existem registro de pessoas que chegaram a ler mais de 105 vezes. De acordo com a biografia do pastor Billy Graham, ele conseguia repetir todo o Novo Testamento, vírgula por vírgula, de cor, sem observar em lugar algum. Isso porque a Bíblia lhe deu possibilidade de retomar a leitura, de fazer várias leituras. E hoje nós temos várias possibilidades. Nós temos a Bíblia em PDF, nós temos a Bíblia em audiolivro, nós temos a Bíblia em diversos formatos, em aplicativos no seu celular. E muita gente tem dúvida: se eu abrir o aplicativo do meu celular para estudar a Bíblia, tem menos validade do que eu abrir a Bíblia física para estudar? A veracidade da Bíblia não está em que ela esteja no aplicativo, ou a Bíblia física, ou a Bíblia em PDF, ou a Bíblia em CD, em DVD. Mas a veracidade da palavra de Deus está se ela obedece, se ela segue os escritos originais. Então, fixando nossas ideias aqui na pergunta, por que o Senhor pediu a Moisés que escrevesse essas palavras, em vez de apenas recitá-las ao povo? Qual é a vantagem evidente da palavra escrita? São exatamente esses exemplos que nós acabamos de colocar aqui. Os diversos formatos da Bíblia permite que seus leitores vejam, revejam, leiam, releiam, busque, copie o texto, multiplique esse texto e medite quantas vezes eles quiserem. Então essa possibilidade, ela existe porque Deus teve a ideia de escrever então a sua palavra. O Deus que criou a linguagem humana habilita pessoas escolhidas para comunicar as verdades e os pensamentos divinamente revelados e inspirados de maneira confiável e fidedigna. Por isso, não é surpresa descobrir que desde o começo Deus ordenou aos escritores bíblicos que escrevessem suas instruções e revelação. A Bíblia mesmo mostra, através de vários textos, que Deus quis que a sua palavra fosse escrita. Nós podemos ver aqui em Êxodo 17, verso 14, Deus indicando a Moisés, dizendo: escreve, Moisés, para a memória em um livro. Deus também disse a Josué, em Josué 24, 26, Josué escreveu estas palavras no livro da lei, conforme o Senhor havia lhe mandado. Em Jeremias 30, verso 2, nós também vemos a ordem de Deus: escreva num livro todas as palavras que eu disse. Na escrita do Apocalipse, através do profeta João, o discípulo, Jesus disse a ele: João, escreve o que você vê em livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia. Neste sentido, a resposta para a nossa pergunta é muito evidente. Por que o Senhor revelou a mensagem inspirada
e pediu que ela fosse escrita, exatamente para que não a esqueçamos tão facilmente. As palavras escritas da Bíblia são um ponto de referência constante que nos direcionam a Deus e a sua vontade. A palavra escrita, que pode ser copiada muitas vezes, pode também ser acessível a muitas pessoas. Na verdade, mesmo em situações em que há dificuldade de leitura, uns podem ler o texto escrito em voz alta, para outros, e todos são profundamente abençoados. Querido amigo, quero te fazer um convite. Se você tem uma Bíblia em casa, abra e encontre a palavra de Deus, a voz do Senhor falando ao seu coração. Se você tem um celular, baixe o aplicativo da Bíblia e medite todos os dias no seu verso preferido. Descubra as verdades de Deus, aquilo que Deus quer para a sua vida. Coloque a palavra de Deus como regra de fé e prática na sua vida, e você vai ver que Deus vai encher seu coração de esperança. Quero te convidar a fazer uma oração nesta manhã. Maravilhoso Deus, obrigado pela Tua palavra escrita, pelas possibilidades que nós temos. Ensina-nos a valorizar, seja no aplicativo, seja em PDF, seja no audiobook, mas que nós possamos ouvir e acreditar que foram palavras inspiradas por Deus para a nossa salvação, em nome de Jesus.